O tema da cartomancia e da previsão do futuro é um tema que, por certo, interessa muitas pessoas. É um tema atual como era antigamente, atual como permanece hoje ainda. E é um tema que interessa muito por ser um tema sempre filtrado pela ótica do esoterismo, pela ótica do mistério, pela ótica do aparentemente inexplicável. E por outro lado, também pelo fato da previsão do futuro, sobretudo em sonhos, ser uma manifestação da espiritualidade que acomete muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitos passam por situações diversas que não sabem explicar, encontram-se muitas vezes em certa dificuldade, em certo conflito. E aí, a análise da doutrina espírita, bem assim dizer, não sobre os fenômenos esotéricos, não sobre essa questão mítica, mas sobre a previsão do futuro como fenomenologia clara de ser estudada. Estudada através da lógica e dos princípios da doutrina espírita. Faremos a divisão desse estudo em vários momentos. O primeiro momento encontra-se diretamente no Livro dos Espíritos, questão 870, 868, que Kardec justamente indaga as entidades venerandas se é possível ao homem conhecer o futuro. Elas dizem que sim, de fato o homem pode conhecer o futuro, mas muitas vezes esse futuro lhe é vedado exatamente para não prejudicar a sua visão de mundo e o desempenho das tarefas a que lhe incumbe na Terra. E aí Kardec, com sua proverbial e genial curiosidade, indaga na questão 870. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, como bem explicamos, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Os espíritos então dão uma resposta sábia. Dizem eles: permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se não lhe fosse feita a revelação. Não raro, também é uma prova. A partir desse momento, os espíritos dizem que é uma prova porque a possibilidade de se prever o futuro, a ideia e a mensagem que vem dessa previsão podem despertar no homem cobiças, podem despertar no homem pensamentos que venham inclusive até a transformar-se em ações e prejudicar semelhantes. Se sei, por exemplo, que ganharei uma herança, posso ter pensamentos absolutamente deletérios em relação a isso, de lesar o meu semelhante, de prejudicá-lo, já que eu estou sabendo de uma informação que ele não sabe, o que de certa maneira coloca em evidência a nossa conduta, ainda que aquela previsão efetivamente não se realize. Um segundo momento onde Kardec ainda deseja indagar com mais profundidade a respeito da previsão do futuro encontra-se no capítulo 16 do livro A Gênese, lançado por Kardec em 1868, sendo o último dos 5 livros da codificação espírita. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Nesse momento da Gênese, Kardec, ao questionar os espíritos e traçar uma noção, uma ideia a respeito da previsão do futuro, demonstra ele aquilo que se convencionou chamar de teoria da presciência, a teoria da possibilidade da previsão do futuro. Após árduos estudos, Kardec então condensa um pensamento cuja metáfora que cria ele é absolutamente genial, talvez das mais geniais da própria doutrina espírita. A metáfora que demonstra ele, bastante conhecida, para mostrar a capacidade e o modo
metaforicamente falando, que os espíritos conseguem prever o futuro é de uma montanha. Ele imagina, ele visualiza uma montanha onde um viajante encontra-se no solo, em terra firme, e o outro viajante vai subindo pela montanha. Na medida em que o viajante vai subindo pela montanha, ele verifica qual é o percurso que será realizado pelo viajante que encontra-se no solo. Desse modo, num golpe de vista, ele apanha todos os acidentes e detalhes do percurso, se haverá algum animal que o interceptará em algum ponto do percurso, se há salteadores, se há perigos diversos, e pode ele prever até com certa exatidão, a julgar pelo tempo que o viajante demora para percorrer aquele caminho, aquilo que poderá se dar, perigos e situações que poderão acontecer no curso desse caminho. Para o viajante que encontra-se no solo, em terra firme, porém, nada disso é visível. Para ele, estes acontecimentos são futuro. Para o viajante que encontra-se, porém, subindo na montanha, já numa altura considerável, estes acontecimentos representam presente, pois eis que ele está vendo diante de si aquela perspectiva. E pode ele, então, aproximar-se, descendo, aproximar-se do viajante que está no solo e alertá-lo dos perigos que o esperam. Desse modo, o viajante modifica sua conduta e então os acontecimentos podem não ocorrer. A previsão, portanto, ela pode ser modificada pelo livre-arbítrio. É uma questão, de certa forma, bastante capciosa e bastante interessante, porque Kardec, quando indaga a esse respeito, já levanta a dúvida que é de todos nós, que é a seguinte: posso entender um fato simultâneo que esteja ocorrendo neste momento? Posso sentir o desencarne de um ente querido neste momento e procurar saber e verificar que de fato houve desencarne ou outra situação qualquer. Mas como prever algo que encontra-se no futuro? Como prever algo que encontra-se dilatado no tempo e não existe no momento presente que estamos vivendo, e sim no momento futuro? Cabe aí, então, uma análise ainda sobre este ponto, antes de entrar na parte da cartomancia. Cabe uma análise um pouco mais aprofundada. Eis que Kardec, evidentemente, precisaria de 10 vezes mais dos livros dele para minudenciar todos os detalhes que ele próprio pesquisava. Não havia tempo para tudo isso. Não havia condições, inclusive, de minudenciar certos conhecimentos que precisavam de tempo para que fossem mais detalhados. A questão é que uma análise, até certo ponto superficial, nos mostra que percebemos o tempo na Terra, encarnados, através dos nossos sentidos, através da nossa percepção. Percebemos a noção do tempo com nossa indumentária carnal, encarnados, com a tecnologia, com os meios, com a estrutura, com tudo que encontra-se materialmente falando. Vemos o dia e a noite, mas mesmo que nós não víssemos o dia e a noite, o tempo não deixaria de transcorrer. Mas nós o vivenciamos estando materializados, estando em matéria, melhor dizendo. No momento em que o espírito encontra-se no plano espiritual, seja por intermédio de um sonho que fez o desprendimento, a partir do sono, que houve o desprendimento de seu perispírito, ou que ele se encontre no plano espiritual pela desencarnação, seja por um fato ou por outro, a questão é que o espírito liberto dos laços da matéria encontra-se num patamar onde as estruturas são totalmente dependentes de sua evolução espiritual. Como recentemente devo ter colocado em algum vídeo, se não coloquei, estou aproveitando o momento. Temos na Terra um padrão biológico.
nervos, músculos, ossos, tendões, é uma estrutura. No plano espiritual, uma vez que não há mais essa indumentária carnal que é um padrão na Terra, já nos apresentamos de uma forma completamente diversa, que é aquilo que nós realmente somos, o que realmente construímos. Portanto, a percepção nossa do tempo torna-se completamente diversa. Torna-se, então, dependente daquilo de que somos formados, da densidade de que somos formados, em termos perispirituais. Portanto, aquele perispírito que é mais desmaterializado, que é mais puro, que é mais luminoso, tem uma percepção e um domínio a respeito da dimensão tempo totalmente diversa daqueles que estão ainda presos à matéria e cuja inferioridade se mostra na densidade de seus perispíritos. Existe uma diferença muito grande. Os espíritos mais presos à matéria não somente não conseguem visualizar adiante na questão do tempo, por estarem presos à matéria e determinados voos são interditos, mas a sua própria visão é circunscrita. A sua própria dimensão de visão espiritual é circunscrita também. Tanto a sua projeção para a visualização do futuro, como a sua própria visão em si. O espírito mais materializado, ele é, por certo, limitado na questão do futuro. Já os espíritos mais elevados, mais luminosos, se projetam em décadas, séculos, às vezes até milênios, com a previsão do futuro, que a previsão para eles é o momento presente. A dimensão do tempo se apaga. Eis que a estrutura de que é feito o plano espiritual, o perispírito e a convivência nessa estrutura não guarda semelhança com a nossa matéria. Tanto que na matéria não conseguimos visualizar o plano espiritual. Não temos sentidos para isso e não temos estrutura sequer tecnológica para visualizar o plano espiritual. Eis que a sua estruturação é totalmente diversa. Portanto, a sua percepção de tempo é totalmente diversa e de espaço também. Eis que o espírito, ainda mais desmaterializado, mais elevado, percorre distâncias espaciais, distâncias de países, de cidades, com a velocidade do pensamento, bastando o seu desejo, bastando desejar estar em algum lugar, e o perispírito se localiza neste lugar, não havendo para ele a resistência da matéria física, a resistência dos fluidos, a resistência dos líquidos, dos sólidos, dos gasosos. Não tem ele essa resistência, portanto se localiza onde deseja. E o tempo também funciona assim. Eis que a metáfora da montanha de Kardec mostra que para o viajante que encontrava-se no topo, o futuro era presente. Eis que ele via e diante de si encontrava-se a história pronta e delineada. Isto é interessante porque quando analisamos essa questão temporal relacionada ao desenvolvimento do espírito, a primeira questão que surge é como pessoas que aparentemente têm espíritos medianos ou até inferiores conseguem prever o futuro. É uma hipótese em que é permitido especialmente a elas a previsão do futuro, muitas vezes por visualizar imagens trazidas e condensadas e até certo ponto fornecidas por espíritos superiores. O espírito que é mais atrasado, estando encarnado, no momento do sonho, do sono, que provoca o sonho e o desprendimento, ele não adquire esse desprendimento como se fosse um espírito superior, eis que ele não é. Neste caso, é permitido que ele visualize. Se for, como diz na pergunta 870, se facilita a execução de uma coisa, ao invés de prejudicá-la, obrigando o homem a agir diversamente. Ou seja, aí é que surge uma questão a ser levantada a respeito da proibição de Moisés de evocar os mortos no Velho Testamento.
onde ele falava e criticava as previsões, a cartomancia. É evidente que é preciso uma interpretação mais concetânea para compreender que a futilidade era condenável, porque a futilidade por si só atraía espíritos zombeteiros, atraía espíritos de degrau inferior que muitas vezes davam previsões errôneas para divertir-se com os crédulos. A previsão séria, a previsão que vise a atender uma necessidade evolutiva, ela é perfeitamente lógica e aceitável. Lógico, naturalmente não irá se abusar dessa possibilidade. Mas a questão da previsão é que incontestavelmente é possível. Hoje em dia, com o pensamento mais moderno e mais dilatado da época em que vivemos, não é possível mais atribuir-se a previsão do futuro a coincidências ou a leituras de mente ou a sensibilidades diversas. É evidente que muitas pessoas detêm a condição de vidência, de previsão do futuro, de muitas vezes dizer nomes, situações absolutamente impossíveis de se ler em algum lugar ou de serem conhecidas. Eis que a previsão de fato existe. E aí vem a grande questão. Quando Moisés proibiu, não proibiu a coisa seriamente feita. A previsão séria, desde que feita de maneira absolutamente regrada, necessária e não abusiva. E é por isso que quando analisamos esse ponto, até este momento não houve, a bem dizer, a mediunidade. Houve apenas um desprendimento espiritual. Mas a mediunidade, ela também se manifesta. Eis que a cartomancia, sem querer a doutrina espírita neste momento fazer uma análise a respeito do esoterismo, a respeito de determinadas seitas, doutrinas, religiões ou crenças que abordem conceitos místicos e etc. Sem querer adentrar nesse ponto e cingirmos-nos somente na parte espiritual, na parte do perispírito, na parte realmente material da coisa, o que ocorre dentro de toda a mística, o que ocorre? Nas previsões da cartomancia, aquela pessoa que eventualmente utiliza-se de métodos como cartas ou búzios ou etc., quaisquer que sejam os métodos, existe uma sutileza, uma distinção a se fazer aí. A princípio, trata-se de uma mediunidade específica, onde aquele médium, que é de fato o vidente, coloca-se numa posição onde recebe as informações ditas por espíritos que têm essa condição de visualizar distâncias temporais e prever o futuro. A princípio trata-se de uma mediunidade. Eis que frequentemente o uso de instrumentos, como a leitura através de búzios e outras leituras, frequentemente aquele mecanismo possui a dupla função de orientar um direcionamento, eis que, nesse caso, é guiado pelos espíritos, mas não só orientar uma visão espiritual, mas facilitar com que o médium, o vidente, o cartomante, concentre a atenção naquilo, cuja concentração permite o canal que se abra para que os espíritos comentem aquela previsão ou aquela situação que ele precisa ouvir. É uma junção. Por isso o cartomante frequentemente lê, entre aspas, muito mais do que o que ali está escrito. Porque ali ele atua não somente como médium, audiente, médium sensitivo, percebendo aquilo que as entidades desejam dizer, mas também lendo na posição das pedras, ou na posição das cartas, ou de outro método, uma orientação, uma direção para a previsão que ele quer trazer e que ele manifesta. É uma dupla função conjugada o tempo inteiro, tanto a mediunidade como a orientação que os espíritos dão através do movimento das pedras, das cartas, etc. Eis que eles também interferem neste movimento. A grande questão é que,
determinadas pessoas que detêm essa mediunidade de previsão do futuro, quando fazem mau uso dessa mediunidade, desse dom, ocorre algumas vezes do plano espiritual suprimir essa mediunidade. Eis que a mediunidade tem característica de fluido orgânico. A mediunidade, nesse caso, é a conexão do fluido orgânico espiritual do médium com o do espírito, que encontra-se próximo. Mas quando o médium faz mau uso daquilo, utiliza para finalidades financeiras, de ganhos, etc., pode ocorrer da mediunidade lhe ser suprimida. Eis que, como dom orgânico espiritual, pode ser suprimida pelos espíritos, se assim for necessário a evolução. Portanto, essas sutilezas nos mostram, a princípio, que não só a previsão do futuro é possível, senão que ela obedece à necessidade evolutiva daquela pessoa que encontra-se encarnada. Às vezes, de acordo à complexidade das missões e das vidas que necessitam de ser desempenhadas na Terra pelos encarnados, muitas vezes é necessário que aquela pessoa fique sabendo de alguma informação que auxilie o seu desenvolvimento, alguma informação que torne a missão dele mais aproveitável, que ele não perca determinadas oportunidades. Eis que os tempos antigamente eram diferentes. Atualmente há uma necessidade realmente muito grande de se aproveitar a encarnação, de poder utilizá-la da melhor maneira possível para a evolução do espírito. Portanto, determinadas informações às vezes precisam chegar em forma de previsão de futuro para certas pessoas. Às vezes é um familiar que tem um sonho, às vezes é a própria pessoa que sonha, às vezes ela tem vontade de consultar alguém e esse alguém lhe faz uma previsão. Às vezes ela precisa desta informação para não cometer mais erros e não agravar ainda mais a sua sequência de vida. São situações que quis a espiritualidade que se manifestassem simultaneamente, de várias formas. Eis que não é possível, às vezes, com perfeição, estabelecer até que ponto aquela previsão é verdadeira ou não é, até que ponto ela é necessária ou não para o desenvolvimento do espírito, até que ponto ela provém de mediunidade, até que ponto ela provém da emancipação da alma. E aí, ainda na cartomancia, é que cabe uma colocação. Quando falei da mediunidade do vidente, a questão é sutil, porque há momentos em que o vidente detém a dupla vista em si próprio. Nesse ponto, tecnicamente, ele não seria médium, porque ele próprio vê com a vista espiritual. É frequente, como até mesmo no caso do sonambulismo, há relatos de sonâmbulos farmacêuticos, há um relato de um sonâmbulo farmacêutico que misturava os ingredientes, os componentes, na feitura dos seus medicamentos, sem luz em volta e de olhos fechados, absolutamente consciente do que estava fazendo. E muitas vezes, seus assistentes, num caso que foi documentado, os assistentes iam cometer um erro e o sonâmbulo dizia: cuidado, este componente está sendo colocado de maneira incorreta, estando ele em estado sonambúlico de olhos fechados. Eis que ele via, portanto, com a vista do espírito e não do corpo. Então, há sensitivos, médiuns, avidentes, que evidentemente vêm à Terra com esta missão de auxiliar com previsões aqueles a quem seja necessário, e não são todos. Há situações em que o espírito não é o vidente, não lhe é permitido dar determinadas informações,
sobre o futuro. Mas enfim, há situações em que o vidente ele não só atua como médium, mas também vê por si mesmo, projeta-se por si mesmo e consegue perceber essas realidades do futuro. O futuro, então, às vezes interessa que seja revelado, às vezes não. É importante que a pessoa encarnada tenha a noção, quando vai consultar a uma pessoa que prevê o futuro, digamos assim, é importante que ela tenha a noção clara de que nem tudo deve ser submetido ao questionamento dos espíritos ou o questionamento do próprio médium em desdobramento do vidente. Nem tudo precisa ser revelado e nem tudo pode ser revelado. Muitas vezes é vedado, é proibido que os médiuns e os videntes passem determinadas informações para as pessoas. Eis que estas informações poderiam prejudicá-la imensamente. A noção global que temos que ter é que os elementos muitas vezes utilizados no esoterismo, sem querer entrar no aprofundamento desses componentes, são elementos que muitas vezes servem à concentração do vidente. O vidente, o médium, frequentemente necessita, às vezes, de uma imagem, às vezes de um mantra repetido, uma palavra, às vezes necessita de um determinado ritual para que entre numa posição de concentração, em cuja concentração permita-se a comunicação dos espíritos ou mesmo o desdobramento de seu perispírito para visualizar determinadas situações do futuro. Ainda assim, é preciso muita cautela, porque nunca sabemos exatamente quando é o momento de consultarmos alguém e termos uma resposta correta, satisfatória sobre o ângulo da previsão do futuro, e quando é o momento de não questionarmos. Não devemos questionar ao tempo inteiro, por questões frívolas. Eis que a frivolidade destas questões nos remeterá diretamente à proibição de Moisés. Ademais, a proibição de Moisés continua válida. Eis que a consulta aos mortos por motivos fúteis, ridículos e sem a mínima relevância é prejudicar o nosso livre-arbítrio na Terra e as decisões que exigem de nós inteligência, discernimento, planejamento. Imaginemos como caminharia a humanidade a passos lentos se a cada decisão tomada o plano espiritual interferisse, prevendo o futuro e procurando eliminar as hipóteses negativas. Eis que as hipóteses negativas frequentemente são aquelas que fazem o encarnado caminhar adiante e desenvolver o seu senso, o seu juízo, a sua capacidade de trabalho, de análise, de cuidado nas decisões que deve tomar. Essa é a percepção principal que temos que ter a respeito da previsão do futuro e da cartomancia. São atividades nobres, mas que devem ser utilizadas sempre com consciência, de maneira sábia e de maneira a promover sempre a caridade, o bem-estar, sem evitar que as pessoas pensem, sem evitar que elas usem do seu julgamento e desenvolvam corretamente e com empenho as suas encarnações. É uma questão realmente muito interessante, essa questão da previsão do futuro. Lembrando sempre da metáfora de Kardec. Quanto mais elevado o espírito, mais facilidade tem ele de se desprender da atmosfera terrestre e de percorrer espaços, não somente de distâncias, mas também temporais, que preveem, no caso, vivenciando o futuro. O mais importante de fato é que essa previsão do futuro sirva a cada um de nós no sentido benéfico, no sentido do bem, no sentido de desenvolver as nossas vidas. Lembrando um último ponto vital sobre a previsão do futuro,
que surge essa dúvida na mente de todos nós. O futuro está escrito? Até que ponto ele estaria escrito? Esta questão tem a ver com o plano da erraticidade. Na erraticidade, após a desencarnação, temos o livre-arbítrio de pedir e solicitar determinadas dificuldades que vão se opor em nosso caminho para que nós possamos vencê-las e evoluir espiritualmente. Enfermidades, dificuldades e etc. Pessoas que irão vir em nosso caminho, que nós solicitamos para o desenvolvimento do nosso espírito, mas são situações que nós já a pedimos e que já estão programadas e organizadas para acontecer em nossas vidas. Kardec, ao questionar diversas vezes as entidades venerandas, no Livro dos Espíritos e em outros livros também da codificação, nos mostra que os principais fatos da vida, os fatos centrais da existência, estão previstos e estão numa linha de acontecimento que não há um desvio, como a questão do nascimento, a questão da morte do corpo, a questão dos casamentos. Muitas vezes as pessoas são levadas pelas circunstâncias a decidirem por um matrimônio e às vezes ocorre o divórcio, sem que elas percebam há uma ordem espiritual que acompanha tudo isso para que o espírito se permita o desenvolvimento, ao confronto com outros espíritos para o desenvolvimento. Mas a questão é que os pontos centrais da vida, a profissão a ser escolhida, a cidade onde o espírito irá viver, as cidades onde irá viver, determinadas pessoas que irá encontrar em seu caminho e que o auxiliarão na estrada do desenvolvimento ou criarão para ele obstáculos que ele deverá vencer com o seu empenho, as fatalidades, digamos assim, os acontecimentos centrais da vida de um ser humano na Terra têm a sua previsão em sede espiritual. Porém, esta fatalidade, este determinismo, convive com o livre-arbítrio do ser humano, que permite que os desdobramentos, as minúcias, os acontecimentos que decorrem de outros acontecimentos, os acontecimentos que vão sendo fruto de outros acontecimentos, a partir do livre-arbítrio, não estejam previstos. Permite o plano espiritual que a fatalidade impreterível conviva simultaneamente com aqueles fatos que a pessoa julga com seu livre-arbítrio. Então, o futuro escrito convive com o futuro que nós escrevemos com a nossa conduta. E quando o nosso livre-arbítrio consegue ser tão decisivo a ponto de alterar algum fato nosso na existência que estava previsto pela espiritualidade, a espiritualidade se encarrega de substituir e colocar outro fato que vá encontrar-se conosco e promover o mesmo desenvolvimento. A encarnação, amigos, é algo muito sério. Não é algo a esmo, não é algo que fuja da organização e do auxílio do plano espiritual. Quando, por exemplo, quando precisamos contrair matrimônio com uma pessoa e haver futuramente uma ruptura para que nós possamos resgatar débitos com aquela pessoa, eis que os matrimônios quase sempre são situações que precisam ser revistas, ou resgate de débitos, ou desenvolvimento que se requer em conjunto, mas sempre são situações que as pessoas necessitam dessa união para os seus desenvolvimentos espirituais. Solucionar antigos débitos kármicos, antigas antipatias, enfim, sempre ou quase sempre essas transformações e desenvolvimentos espirituais se manifestam. Muitas vezes com amigos, nós frequentemente percebemos que a nossa relação é tão tranquila e tão desprovida de quaisquer conflitos que, obviamente, mostra-se para nós, estes fenômenos de tranquilidade com o semelhante, como fenômenos que provêm de encarnações anteriores
com a nossa afinidade com esses amigos, mas que ao mesmo tempo não temos nada para resolver com eles, nada para desenvolver de confronto, de superação, nada com eles. Mas já nos matrimônios muitas vezes temos dificuldades que se apresentam, que são vencidas, desenvolvimentos. Mas a questão é que, se no momento em que ocorre essa possibilidade de matrimônio prevista, para citar como exemplo, prevista pela espiritualidade, onde nós precisamos desenvolver uma característica espiritual, superar algum débito kármico, passar por alguma situação de causa e efeito, auxiliar alguma pessoa que nós anteriormente prejudicamos, auxiliar no matrimônio e etc. E futuramente haver uma ruptura para que cada um siga o seu caminho. Se neste momento nosso livre-arbítrio diz para nós conosco, não desejo este matrimônio, e rompemos, aparentemente estaríamos rompendo algo que foi previsto e facilitado e estabelecido pela espiritualidade. Mas, como a espiritualidade é um trabalho no plano divino, no plano espiritual constante, o desenvolvimento que seria necessário para nós naquele matrimônio é substituído por outro, onde nós desenvolvemos ou a mesma coisa com outra pessoa que também tem necessidade conosco. Eis que em encarnações passadas nos envolvemos com muitas pessoas e tivemos muita convivência. Nesta, temos essa opção de optar por outro matrimônio, onde outro desenvolvimento se faça patente. A questão é que não fugimos da evolução que o nosso espírito necessita. Escapamos de uma situação para, noutra situação, conviver com outro desenvolvimento. E eis que a espiritualidade aproveita e coloca em nosso caminho situações análogas às que enfrentaríamos e novas situações. A questão é que não fugimos do desenvolvimento espiritual. O nosso livre-arbítrio, ele decide, muda, mas a nova mudança se adapta. A espiritualidade atua adaptando a nova realidade às situações de desenvolvimento do espírito. Isto eu nunca li em lugar algum, mas é a dedução que a inteligência espírita nos mostra de que o desenvolvimento é necessário sempre, mas o livre-arbítrio é o imperativo. Não podemos na Terra abstrairmos-nos da noção do livre-arbítrio, porque é a noção que se enquadra diretamente no conceito de responsabilidade. Se eu tenho responsabilidade pelos meus atos, e é por isso que eu sofro, e é por isso que eu passo por situações difíceis, porque estou resgatando ou estou passando por necessidades que eu próprio criei. Se passo por isso, se tenho essa responsabilidade, é porque tive o livre-arbítrio de agir. É muito lógico, é absolutamente incontestável, porque se passo por uma situação difícil, criada por mim, eu tive o livre-arbítrio, senão não teria responsabilidade. Se alguém me obriga a cometer um crime, a lei dos homens e a lei divina me absolvem, porque não fui eu que cometi, eu fui obrigado por mãos alheias a cometer um crime. Não tenho eu, portanto, responsabilidade. Tenho a materialidade porque eu fiz, mas não tenho a responsabilidade porque não agi na minha consciência e no meu juízo perfeito. Portanto, Deus, criação divina, nos deu o livre-arbítrio para que com o livre-arbítrio nós pudéssemos ser responsáveis pelos nossos atos. Nós pudéssemos decidir mudar uma situação que estava perfeitamente prevista para o nosso destino, mudarmos aquilo, não querermos aquilo, optarmos por nossa vontade empedernida e firme no sentido contrário, errôneo evidentemente, mas nós temos essa opção, e sermos responsáveis pela nova opção que elegimos. Este conceito é fantástico porque mostra que a previsão do futuro ela não está nunca completa. Ela sempre depende do livre-arbítrio.
Quando a pessoa sabe daquela previsão do futuro, cria-se uma situação de opção para o espírito encarnado de prosseguir naquela linha de futuro ou optar por outra, utilizando-se do livre-arbítrio. A grande questão que deve ser colocada é que grandes missionários, grandes espíritos que têm incumbências muito importantes, são escolhidos para não falirem porque suas fortalezas morais, sua conduta extremamente decidida, já é sabida pela espiritualidade que não irão falir, como o caso de Chico Xavier, como o caso de Martin Luther King, como o caso de Mahatma Gandhi, como o caso de Buda, como o caso de Madre Teresa de Calcutá, de Valdo Franco, Chico Xavier e outros espíritos de grande escola, espíritos de escola. A missão deles era muito grande e a previsão no plano espiritual é de que eles não faliriam, mas a fortaleza moral e a grandeza desses espíritos já indicava para o plano espiritual. Num determinado ponto, por exemplo, do Livro dos Espíritos, Kardec, comunicando-se com as entidades venerandas, elas esclarecem que Deus não dá uma missão que não possa falir para um espírito falível. Dá, sim, para o espírito que ele sabe que não irá falir. É uma noção realmente muito interessante e muito curiosa que a doutrina espírita nos levanta, ideia filosófica, de que o plano espiritual, criação divina, já sabem exatamente o que vamos fazer e onde iremos falir. Eis que a visão de previsão de futuro deles é muito mais ampla e muito mais completa. Porém, no entanto, é necessário, para que nós respondamos pelos nossos erros, é necessário que nós erremos. Não há como a espiritualidade, digamos, não há como Deus impor uma pena a quem errou antes de ter errado. Portanto, o nosso livre-arbítrio está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Para que nós possamos errar ou acertar. Deus sabe o que faremos, mas nós precisamos fazer para receber a punição, ou melhor dizendo, a corrigenda pedagógica ou a benesse e a conquista pelo bem que fizemos. Mas esse livre-arbítrio é nosso. E aí vem um ponto muito sutil que tem que ser colocado. No momento em que falo neste vídeo, no momento em que aclaro a respeito destas realidades de previsão do futuro, a mente daquele que ouve começa a se abrir e começa a perceber, o ouvinte, o espectador, que ele é o construtor do próprio futuro, que ele tem em suas mãos a condição de decidir. Então, ainda que Deus saiba o que faremos, ainda que o plano espiritual mais elevado saiba quais são as nossas posturas, o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento dos mecanismos de previsão do futuro, a capacidade que temos de buscar, numa necessidade iminente, num caso raro na nossa vida, uma resposta de cartomancia ou de qualquer outro método que nos indique uma saída para não cometermos um determinado erro, não fazer disso um hábito, mas essas possibilidades abrem para nós uma possibilidade de decidir diferente da forma que decidiríamos se não conhecêssemos a doutrina espírita. Quando conhecemos a doutrina espírita, passamos a ter essa visão. Portanto, passamos a atuar de maneira proativa, de maneira diferente. Quando acontece uma situação, passamos a ter uma visão diferente. Portanto, aquela ideia inicial de que a nossa conduta já estaria prevista pelo plano espiritual, no momento em que a doutrina espírita nos esclarece, já temos a opção de dizer, opa, vou fazer diferente. É a opção da nossa regeneração. É o livre-arbítrio que escapa da previsibilidade básica. É claro que
é pretensão minha adentrar nos conhecimentos e nos meandros da espiritualidade superior para saber até que ponto ela preveria esse tipo de percepção nossa e mudança em nossa perspectiva. Porém, a questão é que a doutrina espírita nos esclarece e nos mostra que o futuro é algo mais do que aquilo que está determinado, está, entre aspas, escrito. Muita coisa pode e deve ser transformada pelo nosso livre-arbítrio. A função, portanto, de nós podermos conhecer o nosso futuro, em algumas circunstâncias especiais e não corriqueiras, porque se forem corriqueiras estaremos sendo vítimas de nossa curiosidade pertinaz, de nossa curiosidade mordaz, que traçam uma vibração espiritual negativa, densa, frívola, que vai atrair espíritos frívolos que vão complicar aquela previsão que tinha tudo para ser uma previsão mais fiel e passa a ser uma previsão de brincalhões, de espíritos brincalhões e zombeteiros que vão se divertir soprando no médium ideias totalmente descabidas sobre o nosso futuro, porque nós descambamos da seriedade para a brincadeira e para a frivolidade. Portanto, muito cuidado. Primeiro indício que nós temos que ter em relação à cartomancia é o padrão moral do médium. Se aquele médium, se aquele vidente se utiliza daquele meio para granjear fundos e para amealhar haveres, temos que ter muita cautela, porque esta imagem de densidade e de interesse já nos indica que os espíritos que estarão auxiliando aquele médium já não serão tão elevados quanto seria de esperar. É diferente de determinados médiuns que, excepcionalmente, ao dedicarem-se integralmente a essa atividade, aceitam doações para a própria subsistência. É claro que isto aí ainda é uma materialidade, mas poder-se-ia, no esforço de boa vontade, admitir que um médium que pedisse alguma coisa muito simples, permitisse que ele promovesse a sua subsistência para a sua missão. É natural que este médium está muito longe ainda da evolução espiritual de um Divaldo Franco, de um Chico Xavier, que não aceitavam nenhum tipo de bem material para suas atividades, nenhum tipo de paga para suas atividades de caridade. Eis que a previsão do futuro para uma pessoa realmente necessitada desta informação é uma caridade. Portanto, a boa vontade nossa em relação àquele que solicita algo de subsistência, algo apenas para manter a sua casa, para que ele possa dedicar-se horas e horas e horas a fio para a previsão do futuro, a boa vontade nos incita a uma certa condescendência, mas não a doutrina espírita. A doutrina espírita condena diretamente esse tipo de ganho, pois diz ela, Jesus Cristo dizia, dai de graça o que de graça recebestes, que é o dom da previsão do futuro. Aconselha o Espiritismo e se coloca ele na posição de recomendar ao médium que granjeie recursos por outra atividade sua e que, se ele não puder prestar esse auxílio durante muito tempo sem prejudicar a sua subsistência, ele que diminua a frequência da previsão no futuro, a frequência de suas consultas, por assim dizer, e vá trabalhar e conseguir recursos por outro meio. Eis que o meio da atividade mediúnica não é um meio de amealhar recursos. O verdadeiro espírita, o verdadeiro conhecedor da doutrina espírita que a aplica, não é jamais o mercenário.
não é jamais aquele que amealha recursos, não é jamais aquele que vive da religião, que cobra a partir da religião espírita, a partir da doutrina espírita, para manter sua subsistência e para etc, 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 em relação à sua vida material. Quando proponho uma boa vontade, é no intuito de não desprezar completamente uma atividade, às vezes, muito bem intencionada, por conta de um detalhe desta natureza. Eis que não necessariamente uma pessoa que cobre um valor muito baixo por uma consulta espiritual, não necessariamente esta pessoa será inferior e os espíritos que se manifestarão ou que virão em auxílio para prever o futuro serão inferiores. Não necessariamente. Então, esta condescendência é mais uma condescendência nossa que necessita de um exame e de uma cautela para que não sejamos iludidos pela mistificação. Mas o ideal é que nenhum valor seja cobrado. Eis que a religião, a doutrina espírita, não são meios de vida. Há religiões que pagam a seus sacerdotes para que vivam da religião, que mamem na teta da religião e com ela granjeiem recursos para a sua subsistência. A doutrina espírita, porém, sendo o Cristo redivivo, sendo a doutrina de amor, de perdão, sendo aquela doutrina que condena a ganância, ela estabelece: dai de graça o que de graça recebestes, vivei com vosso suor, granjeai vosso pão com vosso suor, mas não façais da doutrina espírita um meio de ganho financeiro. Eis que, a qualquer momento, o dom mediúnico pode então ser suprimido. Estes conceitos sobre previsão do futuro é importante que se tenham em mente para construir a ideia espírita a respeito desse assunto. Desejo que esse conhecimento fique sedimentado e muita paz para todos, muita alegria no coração, muita paz. Desejo de coração para todos e muito obrigado pela atenção por este vídeo, por este mais novo vídeo. Forte abraço a todos. Muito obrigado.